seja bem-vindo aí, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. É o meu primeiro vídeo desse canal. Depois de um tempo aí, né, eu já vinha querendo gravar, mas sempre vinha me sabotando. A imagem não tá legal, né, vou falar sobre o quê e tudo. Então eu resolvi falar sobre o primeiro passo. Nas redes sociais eu sou um cara bem reservado, sempre fui. O meu Facebook quase não tem postagem. O meu Instagram, na verdade, ele só tem uma postagem que é de uma praia. Eu sempre fui muito fechado, né? Então, estar dando esse primeiro passo aqui para mim é importante. E na verdade é uma necessidade, né? Tudo começou quando eu comecei a querer escrever mais sobre alguns pensamentos, algumas reflexões, tá compartilhando aquilo tudo que estava ali na minha cabeça. Na verdade, eu queria escrever sem ter a vergonha de expor aquilo que eu estava pensando. Então eu resolvi criar um outro Instagram. O Instagram era eu comigo mesmo, não adicionei ninguém que eu conhecia. Muito pelo contrário, fiz questão de estar escondidinho ali, justamente para botar para fora, né, tudo aquilo que eu queria escrever e tudo aquilo que eu acreditava, né. Isso tem mais ou menos um ano, isso foi em fevereiro do ano passado, a gente está em março de 2021 e foi um pouquinho antes da pandemia. Claro, hoje já tem aí o Instagram já está com foto, né, eu já posto um pouco mais, isso tudo vem sendo trabalhado. De uns meses para cá, né, eu vinha sentindo essa necessidade de estar aqui gravando, de estar aqui falando, porque às vezes no story você vai colocar um determinado assunto, ele acaba ficando muito longo, né, pro Instagram, e eu acho que eu não cabia, que não tava encaixando, então achei melhor vir aqui e tá gravando um vídeo para vocês, né. Então qual vai ser o tema do canal, né? Eu sou um cara que eu gosto muito da visão holística, né, de olhar assim um todo da coisa, né. Então são assuntos que eu quero falar aqui, quero falar do que já aconteceu comigo, de lei da atração. Eu sou uma pessoa que eu faço terapia, então algumas técnicas de terapia que deram muito certo comigo, Theta Healing, eu sou reikiano, então até por conta do Instagram eu consegui começar a fazer um envio de reiki à distância, né? E aí você consegue ajudar e alcançar outras pessoas. Eu acho que esse é o objetivo não só do Instagram, de ficar escrevendo, de ficar falando tudo que eu tenho vontade de falar, mas também de estar ajudando ao próximo, né? Acho que é para isso que a gente está aqui também, nessa vida. Então esse é um dos assuntos que eu tô querendo falar, pegar essa coisa mais sutil de energia. Eu gosto de cristal, botar tudo isso num vídeo, né? Em vídeos específicos que eu vou deixar separado aí por playlist. Quero falar de alguns livros que fizeram muito sentido para mim, realmente agregaram na minha vida. Eu acho que pode agregar na vida de quem está assistindo. E o mercado financeiro, né? O mercado financeiro é algo que eu amo fazer, eu gosto muito disso. Acho que não faria sentido eu ter um canal e não falar sobre o mercado, né? Hoje o que a gente tem, um número grande de pessoas que estão entrando na Bolsa de Valores, né? Os nossos pais, eles vieram de um histórico que a gente tinha, que o Brasil tinha, né? Uma renda fixa que era atrativa, porque você tinha a taxa Selic lá em cima, a taxa de juros era alta. Hoje em dia a taxa de juros está 2%. Então muita gente corre para a Bolsa de Valores, mas nem sempre sabe o que está fazendo, né? Se está comprando barato, se está comprando caro. Muitas pessoas, quando a bolsa cai, perde dinheiro na queda e não sabe que dá para ganhar dinheiro também na queda. Então a minha ideia é botar desde do beabá aí para quem tá começando, para quem ainda não tem muita clareza, de estar ajudando aí de alguma forma as pessoas que estão interessadas também nessa parte de investimento, tá? Então é isso, seja muito bem-vindo aí, espero que vocês gostem dos conteúdos, espero que faça sentido para vocês também, como também já vi muita coisa que não fazia sentido, tá? E se não fez sentido, tudo bem, né? Vamos colocar em prática aquilo que a gente acha que vai pegar e vai estar agregando para vocês. Então eu convido a você a dar seu primeiro passo, né? Assim como eu estou fazendo agora, dar o seu primeiro passo, o que é de projeto que está engatilhado aí, o que é que você tem vontade de fazer e às vezes a gente coloca muita barreira, né? A gente tem vários motivos que a gente considera que são bons motivos para não dar um primeiro passo. A gente tenta se convencer às vezes daquilo. Eu vou dar o primeiro passo, eu não vou saber o que eu vou fazer logo em seguida e tudo, mas é importante dar o primeiro passo, porque às vezes é nesse primeiro passo que as coisas vão clareando, né? E aí você começa tendo uma noção maior, a coisa vai tomando forma, e aí você vai caminhando, quando você vê que você olha para trás e fala, caraca, eu já andei pra caramba, né? Então isso só foi possível porque você chegou a dar o primeiro passo, né? Então fica feito aí o convite para vocês. Falando um pouquinho
de como eu entrei, né? Como é que eu vim parar aqui, né? Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu li o livro do Segredo e tudo, falando da lei da atração, né? Apliquei, né, o pensamento positivo, vamos pensar positivo, que você vai atrair as coisas, né, seus objetivos e tudo. Acabou que eu achava que não estava atuando, a lei da atração não atuava comigo, né, aquilo dali não funcionava para mim. Aí acabou que eu cheguei a ver o vídeo ainda, assisti o filme, né, mas depois eu larguei um pouco de mão. Mas o tempo ainda foi passando e aquilo foi me incomodando. Eu falava, cara, por que umas pessoas são prósperas, outras não? Por que uns têm sorte e outros não, né? Eu não acreditava e não acredito que Deus é injusto. Não, isso não entra na minha cabeça. Então, partindo desse princípio, não tinha por que um ter sorte e outro não. Parece que a vida fluía, as portas estavam sempre abertas e para outras pessoas não. E aí eu comecei a me questionar muito com relação àquilo. E aí fui fuçando, fui vendo alguns sites na internet. Me deparei, na verdade, quando eu entrei um pouco mais a fundo, que eu aprendi muito, foi com o Hélio Couto, né? O professor Hélio Couto. E, na verdade, ele falava lá nas palestras, muita coisa eu não entendia, mas eu ficava assim, eu falei, cara, eu acho que esse é o caminho, eu sinto que esse é o caminho, né? Eu conseguia visualizar que eu precisava aprender aquilo dali. E aí eu vi ele falando, eu via. E eu acho que de tanto ficar ouvindo e ir procurando coisas que ele colocava, ele falava do filme Quem Somos Nós, então ele falava de alguns livros e tudo. E aí, indo atrás dessas fontes, a coisa foi fazendo sentido. E eu falei, cara, realmente tem uma lógica isso aqui, por isso que não dava certo lá atrás. Então eu comecei a ver que poderia dar certo e que tinha ali um caminho, e as respostas que eu procurava estavam ali, né, dentro daquele conhecimento. E aí eu comecei a colocar na minha vida o universo como um grande laboratório, né, para eu estar aqui experienciando as coisas. Então eu começava a estudar, pegava aquela parte teórica e aplicava na minha vida pessoal. E via, né, se estava tendo resultado ou não. E comecei a entender por que algumas coisas não tinham resultado. Por que para uns a caminhada era mais fácil e para outros não estava sendo tão fácil assim. Aí eu fui descobrir de crença limitante, fui entender que tinha um monte de coisa que fica ali no seu inconsciente, você não tem a menor ideia, né? Então, mal comparando aí, mas só para dar um exemplo, por exemplo, eu trabalho com a Bolsa de Valores, né? O produto da Bolsa de Valores é o dinheiro, né? Você está ali para ganhar dinheiro, né? Claro, na verdade, não é nem que você está ali para ganhar dinheiro, você está ali para dar um conforto para sua família, você está ali para buscar uma independência financeira, uma aposentadoria, né? Você tem N motivos para estar operando na Bolsa. Mas o produto é o dinheiro, né? Então você só consegue essas coisas se você ganhar dinheiro. E aí eu comecei a experienciar isso e eu falei, cara, será que eu tenho crença limitante com dinheiro? Né? Será que existe alguma coisa que está escondida? Eu começava a observar, começava a estar muito presente no meu dia a dia. E eu comecei a observar que, como a maioria das pessoas possuem crença limitante com dinheiro, senão a gente estaria vivendo uma vida de muita abundância financeira, né? E não a realidade que infelizmente o país em si se encontra, né? Então, por exemplo, se eu for colocar aqui, quem é que nunca ouviu falar que dinheiro não traz felicidade? E às vezes, conscientemente, você acha que não, isso daí eu não acredito e tal, mas lá no seu inconsciente existe uma crença que está relacionada a isso. E aquilo que está ali no seu inconsciente, ele vai acabar norteando a tua vida. Então você conscientemente você quer ganhar dinheiro, você quer ter uma abundância financeira, mas no seu inconsciente não é aquilo que está registrado. Então você acaba emanando, você fica ali naquele conflito sem saber. E é preciso trabalhar isso, é preciso se conhecer, é preciso ressignificar essas crenças, que aí a sua vida vai caminhando de forma mais fácil, né? Mais leve. Eu falo que toda vez que a gente busca o autoconhecimento, e a gente descobre algo para ser trabalhado, alguma sombra, e a gente consegue ressignificar isso, a gente vai caminhando até mais rápido, porque o peso que fica na gente, a gente tentando caminhar para chegar naquele objetivo, vai saindo, né? E aí você consegue caminhar com mais clareza, com mais facilidade, e isso vai te ajudando ao longo da sua caminhada. E eu particularmente, eu acho que depois que você entra nessa caminhada, é algo, quando você está ali realmente querendo se olhar, querendo se trabalhar de forma verdadeira, né? Olhando, e olhar para si às vezes dói, né? Você enxergar algumas sombras
aquilo incomoda, não é fácil, mas o retorno é muito bom disso, né? E a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para crescer. E uma vez que a gente vai crescendo e a gente vai aprendendo, adquirindo novos conhecimentos, uma vez que a gente vai sentindo, que a gente vai experienciando novas coisas, aquilo fica registrado ali na gente, a nossa consciência se expande, né? Uma vez que ela vai se expandindo com aquele conhecimento, ela não volta ao tamanho que ela era antes. E isso facilita a nossa caminhada, isso diminui o nosso sofrimento, né? Nosso dia a dia. Acho que a gente tropeça menos na hora de tá nessa jornada, e a gente começa a ver uma beleza tanto na gente, né, quanto na vida, nas pequenas coisas. Muitas vezes eu queria gravar, e aí gravava em casa assim, pô, não, mas a iluminação não tá boa, aí eu tenho uma cachorrinha chamada Tuti, a cachorrinha latia pro vizinho na hora e tal, e aqui também não tá sendo diferente. Eu resolvi gravar aqui nesse espaço, que é um local, um cantinho que eu gosto muito. Aí você sente o vento, tá o verde aqui, o passarinho tava aqui do lado, né? Mas não deixa de ter passou o vassoureiro, passou o carro de som aí e tudo. Então, só que a gente vai fazendo, a gente vai dando os primeiros passos e a gente vai vendo beleza. Por mais que as pequenas coisas atrapalhem, a gente continua caminhando e a gente passa a ver as situações que atrapalhariam, por exemplo, para estar gravando esse vídeo de uma forma diferente, uma forma mais leve. Você está sentindo o vento, o barulho das árvores, você vai sentindo uma gratidão por estar aqui presente, por estar nessa jornada. E é diferente, porque você está mais em contato com a natureza, você fica mais em fluidez, mais em conexão com essas coisas aqui que são sagradas, com essa energia, né? A gente não está preso num caixote ali dentro aí de um apartamento, né? E eu tenho mania de falar que quanto mais, isso eu adotei para minha vida depois que algumas coisas aconteceram, de conseguir mudar de bairro, algumas cocriações que eu vi que foi rápido assim que aconteceu. Eu comecei a colocar essa frase na minha vida, né? Que é: quanto mais você agradece, mais o universo te dá motivos para agradecer, né? Quanto mais você agradece, mais o universo te dá motivos para você agradecer. E é verdade, porque nessa mudança de bairro, por exemplo, antes eu falava, cara, eu moro num bairro feio, né? Aqui é tudo pichado, aqui é tudo feio e tal. E eu não via a beleza que existia em pequenas coisas. Era na flor que tinha na rua, né? Às vezes passando ali pela casa do vizinho, ele cuidava ali daquele quintalzinho dele, e você via beleza, mas na hora de ver o muro pichado das outras casas eu via e reclamava. E eu falava como é feio, mas tinha beleza e eu não enxergava. E aí de repente, quando eu comecei a enxergar isso, quando eu comecei a dar valor a isso, né, eu falava, caraca, eu fiquei anos aqui e eu não enxergava isso. E eu não olhava para esse lado daqui, né? A história do copo cheio, né? Ou você vê o copo meio cheio ou vê meio vazio. E na verdade aquela realidade estava ali para todo mundo. E cada um escolhia a forma como queria ver, e eu estava olhando o copo meio vazio naquele momento. Depois que eu mudei isso, eu vim para um lugar que eu não imaginava vir, com muito mais abundância daquilo que eu valorizava, né? No Instagram, volta e meia, eu fico postando fotos aí dessas belezas, né? Vou até botar no Instagram aí, quem quiser seguir. Então, e aí eu via foto, eu ia postando a foto daquela beleza, daquela flor que estava ali, que ontem não estava e ela tá surgindo. E você vai acompanhando esse crescimento, né? Você vai vendo que a vida é abundante. Nós estamos muito desconectados de tudo isso, né? Da nossa essência, da nossa divindade em si. Nós fugimos muito disso. E se você olhar na natureza, olhar nas pequenas coisas, você vê que existe abundância. Onde tem oportunidade de ter vida, existe vida. Quem é que nunca viu, de repente, nem que seja um mato, não estou nem falando de uma planta específica, um mato, nascer ali na calçada, onde só tem cimento, entendeu? Então, onde tem oportunidade ali de ter vida, de prosperar algo, né? Seja na sua mais singela forma de prosperidade, aquilo vai acontecer. E aquele mato, aquela planta, ela vai fazer o papel dela, ela vai estar servindo ali de alimento, a planta vai estar fornecendo oxigênio, ela vai estar servindo. Então por que nós não vamos fazer o mesmo, né?
não vamos estar a serviço. E eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que ter mais cooperação do que competição. A gente cresce num ambiente muito competitivo, né? Desde a época de escola e tudo. A gente vem muito numa competição e eu acho que a gente está tendo resultado aí na nossa vida, né? A gente vê no entorno o que a competição ela proporciona. Claro que tem competição que é saudável, tem competição que é mais voraz, mas quando a gente começa a olhar de forma cooperativa, ao invés de ser de forma competitiva, a gente não gasta energia com o outro, a gente gasta energia conosco, né? E para ajudar o outro. Então, na hora que eu me trabalho, que eu enxergo o que eu preciso melhorar, quem está ganhando sou eu. E quando eu ganho, o meu entorno também ganha, né? E se cada um faz um pouquinho nesse sentido, a gente pode mudar, ter uma melhora rápida na vida aí de cada um e na vida das pessoas que nos cercam, né? Então é isso que eu acredito, é isso que eu quero transmitir para vocês também. Vou começar a colocar assuntos específicos, como eu falei, separado por playlist, até porque mercado financeiro, para mim mercado financeiro e essa visão holística tem tudo a ver. A minha performance na Bolsa de Valores, e eu faço day trade, né, que é algo que exige um pouco mais do emocional, né, de estar ali, de leitura, de presença, melhorou muito depois que eu passei a meditar, né? Então, e aí eu fui ver que pessoas que também tinham bom rendimento na Bolsa de Valores faziam o mesmo, meditavam também, né? Uma das coisas que elas faziam era meditar também. Então você vê que quando você vai buscando pessoas que já atingiram um objetivo, que é você estar trilhando aquele caminho ainda, e aí você vai vendo que faz sentido na coisa da sua cabeça. Você tem que realmente dar fluidez, muitas das vezes, aquilo que a gente sente, né? Não precisa ter uma lógica. E é por isso que eu falo de experienciar. Não precisa ter uma lógica, mas se você está sentindo de fazer aquilo, faça, né? E aí você vai ver o resultado, se aquilo dali deu certo ou se não deu certo. Então, agradeço a você que chegou até aqui aí, que me ouviu aí durante esse tempo. Curta aí o canal, já começa dando uma força, se inscreve, porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado, né? Vai receber a informação. E é isso, galera. Obrigado por estar até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!